meus queridos irmãos, estamos juntos novamente para mais um culto nessa nova fase, que estamos enfrentando. E que bom que nós podemos adorar, mesmo você aí na sua casa, podemos juntos, como família, como Igreja Batista da Fé, adorar ao Senhor nesta noite. Hoje é o dia do Senhor e nós queremos buscá-lo como igreja. Queria convidá-los para abrirem suas Bíblias para nós iniciarmos nosso culto hoje em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós leremos alguns versos desse texto tão conhecido de todos os irmãos. Romanos 12, vamos ler dos versos de 9 a 13. E diz assim a palavra do nosso Deus: o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então, nesse período de isolamento social, estamos enfrentando aí uma pandemia, queria trazer para os irmãos esse texto para nos lembrarmos de que devemos nos alegrar na esperança, não é? Devemos amar uns aos outros sem hipocrisia e devemos aqui nos alegrar que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós não precisamos ficar desesperados, nós podemos lembrar que Deus está conosco e que Ele cuida de nós, Ele cuida da sua família, Ele cuida da nossa igreja. E o texto diz também para sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. Então façam isso. Sejam pacientes nesse momento de tribulação, não entrem em desespero, espere que tudo vai passar e, é claro, você deve fazer a sua parte. E não deixe de orar uns pelos outros. E pode fazer isso, olhando aí o manual do membro, orando para cada família, cada irmão, e também entrando em contato uns com os outros para poder dar aquela palavra de ânimo e de bênção, para ser bênção na vida do seu irmão em Cristo, tá certo? Então, sejam pacientes, perseverem na oração, e o texto ainda diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm ajudado com as cestas, com os alimentos, e nós já podemos ajudar mais de 25 famílias, e algumas famílias com o botijão de gás, mas 25 famílias já receberam alimentos e queremos continuar, e eu louvo a Deus por isso. Devemos suprir as necessidades uns dos outros. Então fica aqui uma palavra pastoral para nós iniciarmos o nosso culto. Quero convidar a todos para se juntar a mim nesse momento, a nós aqui, e quero também agora pedir que você abaixe sua cabeça e nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que nos conduza. Tá certo? Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. E nós podemos, nesses dias difíceis, demonstrar o nosso amor pelo nosso irmão, mesmo que estamos impossibilitados de nos reunirmos no culto público, mas podemos demonstrar amor através da oração, através do auxílio com alimentos para aqueles que precisam. Podemos demonstrar amor e cuidado, dando uma palavra através da internet, do WhatsApp, ou de outros meios que nós temos, de mídia, até mesmo um telefonema. E obrigado por isso. E que o nosso amor uns pelos outros possa se fortaleça nesse período. Que cada família
da nossa igreja tenha paciência nesse período e lembre-se que pode usar o tempo para buscar o Senhor em oração e para ter um relacionamento melhor com o Senhor a cada dia. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, cuida do nosso povo, cuida, Senhor Deus, do nosso país, dos nossos governantes e também de todo mundo. Supra as necessidades de cada um. Pedimos que o Senhor venha, nesse momento, aceitar a nossa adoração, que queremos, ó Pai, prestar a Ti. E que cada família, na nossa igreja, nas suas casas, entre agora em um só espírito de adoração ao Senhor. E obrigado pelos recursos que nós temos para realizar esse culto. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queremos agora louvar ao Senhor com alguns cânticos. Boa noite a todos. Nós temos agora o privilégio de adorarmos ao nosso Deus com as nossas vozes, com cânticos. Então vamos cantar agora 2 cânticos. O primeiro que tem por título Grande é o Senhor. Então cantemos o cântico Grande é o Senhor. Deus com mais um cântico, tem por título Os que confiam no Senhor. Jesus.
Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos dos versos 1 ao 14. Então, Efésios, capítulo 1, dos versos de 1 ao 14, tá certo? Então, diz assim a palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 1, de 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e nos abençoa, não é? E nós temos esse Deus que é soberano, que cuida de nós e fez todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade, antes de tudo existir. Então isso demonstra quanto nós podemos confiar nesse Deus soberano. Vamos continuar adorando ao Senhor, agora com os irmãos do grupo de louvor. Vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus, tem por título Se o Meu Povo. Pelo meu nome, se humilhar.
momento precioso de ouvirmos a palavra do Senhor. Nós temos a alegria de ter o seminarista irmão Edson, que vai ministrar a palavra para nós nesta noite. Por favor, irmão Edson. Prazer, irmãos, estar com os amados, podendo chegar na sua casa. Nós estamos com esse momento distinto, né, de pregação, de culto nos lares, né, em razão da questão da pandemia, do coronavírus. Mas Deus tem provido para nós esta forma, né, a forma da tecnologia, para podermos levar a palavra do Senhor e para recebermos também em casa. Então nós devemos dar graças a Deus que Deus tem dado uma solução, né, para nós estarmos louvando ao Senhor em conjunto. Queria lembrar também, o pastor Márcio fez memória, e eu quero agradecer aos irmãos, os amados irmãos. Eu sei que os irmãos têm orado por nós, pelos seminaristas, por nós ali da nossa família, e também recebemos, né, uma cesta de alimentos lá em casa, e queremos nesse sentido agradecer à igreja, né, que é muito amada e tem muito nos cuidado muito de nós. Da mesma forma, a igreja em Caririaçu também tem sido nos abençoado, né, com as suas orações, e assim temos procurado orar e interceder também pela igreja. E é sobre esse assunto que nós queremos tratar na palavra de Deus hoje. O pastor leu para nós Efésios capítulo 1, dos versos de 1 a 14, onde Paulo ele começa a falar ali sobre as bênçãos que nós temos recebido de Deus, né? Nós temos sido grandemente abençoados. Então, mesmo nestes dias em que nós estamos passando por um momento diferente, né? Um momento em que não havíamos, creio que nessa geração, nós não havíamos passado por uma situação dessa, onde praticamente estamos presos dentro de casa, onde toda a economia mundial está mudada, governos estão mudados, né? Deus tem nos abençoado, e isso nós devemos, como Paulo vai nos dizer, né, bendizer a Deus. Nós devemos bendizer a Deus pelo amor que Deus tem demonstrado para conosco. Então nós queremos ver nesta noite sobre um exemplo de intercessão de Paulo pela igreja, né? No caso a igreja de Éfeso, e da mesma forma nós devemos interceder por nossa igreja, né? Devemos levar a nossa igreja em oração, né? Levantarmos as nossas mãos, orarmos a Deus em favor da nossa igreja, dos nossos amados irmãos, tanto da igreja local quanto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, e aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, nos acompanhar nessa leitura. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 23. Vamos fazer esta leitura. Diz a palavra do Senhor: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar. Pai amado, mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra. Rogamos, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito para falar ao nosso coração. Possamos, ó Deus, compreender sobre a intercessão, sobre esse momento que estamos passando e, Senhor, assim opera em nossas vidas. Usa-nos, ó Deus, como servo do Senhor para transmitir a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, que vai ser falada, rogamos que o Teu Santo Espírito fale por nosso meio e também, ó Deus, abra os nossos corações para recebermos a Tua Palavra. Abra os olhos do nosso entendimento. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo começa, nós vamos pegar aqui pela primeira parte do capítulo, Paulo começa a sua carta à igreja de Éfeso, a partir do versículo 3, bendizendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Até aqui, vamos ficar até aqui. Então Paulo, primeiro, ele reconhece a bênção de Deus sobre a igreja, né? Como salvos, como servos de Deus, nós devemos ser gratos a Deus pela forma como o Senhor cuida de nós. Nós não temos somente, Deus não nos deu somente a salvação, mas o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que Deus é bendito e Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, né? A obra, essa obra que vem sendo realizada nas regiões celestes, é a obra que Deus faz. Deus é a fonte de toda a bênção, é Ele quem nos abençoa. Então, Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo. Esta é a nossa maior bênção que o Senhor tem nos dado, mas ela não é única. Deus tem uma obra e é através dele que se realiza todas as bênçãos. Então, nós temos reconhecido as bênçãos que Deus tem dado. Nós estamos vivendo dias em que milhões de pessoas, né, estão ficando enfermas. Alguns milhares têm morrido, mas Deus tem nos guardado. Nós oramos a Deus, agradecemos, né? Bendizemos a Deus pelas essas bênçãos, agradecemos a Deus por levantar cada dia e respirar, pelo suprimento que Ele tem nos dado, pelo trabalho que Deus tem nos dado, nos guardado, pela casa onde moramos e assim pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, né? Então, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, está sendo falado da obra de Deus que nos concede estas bênçãos. Mas diz aqui o versículo 3 que é para
sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, algo que nós precisamos considerar é como anda a nossa vida diante de Deus, né? Deus nos escolheu para sermos um povo separado, um povo santo, e diz o texto, um povo irrepreensível, um povo onde não se ache repreensão. Nós devemos nos afastar de tudo que é pecaminoso, de tudo que traz a sombra ou a imagem do pecado, né? Nos afastando dessas coisas. Esse texto nos faz lembrar quando Deus falou a Moisés, e ele falou para o povo de Israel, lá em Levítico, capítulo 11, 44 a 45, ele nos fala, Deus está falando com Moisés sobre essa condição que Deus separou o povo de Israel para ser um povo santo e escolhido. E deixa eu abrir aqui rapidinho minha Bíblia. Diz o texto da palavra de Deus. Deus falando a Moisés, ele diz: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esse texto nós conhecemos, né? Mas eu gostaria de enfatizar o que Deus fala no início. Ele diz: portanto, vós vos consagrareis, né? Vós vos dedicareis a Deus, vós vos colocareis diante de Deus, para ser um povo santo e irrepreensível. E então ele dá continuidade, porque eu sou santo, então vós sereis santos. Voltando para Efésios, então nós vemos que Deus, ele nos quer como um povo santo e irrepreensível, e continua o versículo dizendo: e em amor nos predestinou para Ele. Essa é uma outra situação que nós vemos aqui bastante interessante. Ele fala que em amor Deus nos predestinou para sermos dele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, né? E a palavra de Deus vai nos mostrar que isto foi feito antes da fundação dos séculos. João vai falar a respeito disso. Nós não vamos nesse momento na referência, mas nós somos separados por Deus para a adoção de filhos, predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. E o texto diz: segundo o beneplácito da sua vontade. E o que é beneplácito, né? Beneplácito é o consentimento de Deus, a aprovação de Deus. Então eu posso substituir essa palavra dizendo segundo o consentimento da sua vontade, segundo o consentimento da vontade de Deus, e é para um objetivo próprio. Ele diz: para louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça. Essa expressão, para louvor da glória de sua graça, é uma expressão, amados irmãos, que nós devemos observar com mais cuidado. Nós lemos 1 Coríntios 10, 31, diz: quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É um texto bastante conhecido da igreja. Mas, olhando essa expressão, ela se repete muitas e muitas vezes na palavra de Deus. Só aqui, nesse texto de Efésios, nós temos ela 3 vezes. Nós temos no versículo 6, para louvor da graça, da glória da sua graça. Depois nós temos no versículo 12,
a fim de sermos para louvor da sua glória. E novamente no versículo 14, em louvor da sua glória. Deus nos salvou, Deus nos tem abençoado, como o apóstolo Paulo tem nos dito. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Deus nos chamou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para louvor da sua glória. Nesses momentos, que nós passamos, nos dias que nós temos vivido para o louvor da glória do nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui. Sermos irrepreensíveis, sermos santos e vivermos para o louvor da glória do nosso Deus. Então, nós vemos que Deus escolheu um povo. Esse povo é a igreja. E é para ser separado, é para ser para a glória do nosso Deus. Diante desse padrão, ser santo, irrepreensível, ser para a glória do nosso Deus, então o apóstolo Paulo, ele vai trazer a sua oração. Eu ainda gostaria de ressaltar a obra que Deus, o Deus Trino, faz, é apresentado, que Paulo apresenta aqui. Ele mostra que Deus planejou e criou o homem, e planejou a salvação do homem. Mas Jesus Cristo veio e ele executou, diz aqui o versículo 7, versículo 6, ele diz: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, em Jesus Cristo, que é o amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Nós devemos nos lembrar que essas expressões, redenção e remissão, elas nos fazem lembrar do nosso estado de pecado, que o apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo veio, e lá na cruz, ele foi lá e remiu, como aquele que vai no mercado de escravos e paga o preço e retira o escravo daquela situação de morte e leva para si. Cristo, ele foi lá, onde o homem estava morto em seus delitos e pecados, e ele nos redimiu pelo seu sangue, e ele nos remiu dos nossos pecados. E ainda, e aqui ele vai trazer ainda mais alguns detalhes, mas queremos avançar. Mas ainda nós vemos a obra do Espírito Santo de Deus também em favor do homem. Diz o versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, falando aqui de Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós vemos que a ação do Espírito Santo de Deus, uma vez que Deus planejou, uma vez que Cristo veio e remiu o homem pecador, executou aquele plano, agora o Espírito Santo de Deus, como diz o texto, o Espírito Santo da promessa, porque Jesus Cristo havia prometido que mandaria o Consolador. Agora o Consolador está conosco, ele habita em nós, como diz Coríntios, ele é o penhor, ele é a nossa garantia, a garantia da nossa herança. Diz aqui o texto: até ao resgate da sua propriedade, em louvor da glória de Deus. Dia virá em que, então, esta garantia, poderá ser apresentada, Nós vamos diante de Deus, quando chegarmos diante da presença de Deus, na glória, então a garantia, vai estar ali, mas
hoje ela está conosco, dentro de nós, nos garantindo, sendo o penhor, e a palavra de Deus nos fala que o Espírito de Deus fala com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós devemos, irmãos, pensar na obra que Deus fez para nós, a obra de salvação feita por um Deus trino. Uma vez visto isto, então o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, ele vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento, qual a riqueza da sua glória, da esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É um texto longo, né? Mas o apóstolo Paulo, então, ele está orando e ele está apresentando alguns pontos relevantes que nós devemos pensar. O primeiro ponto é como que se o nosso pastor, né? Pastor Márcio, pastor Cássio, pastor Renato, né? Se ele está lá orando por mim, orando por você, orando pela igreja, assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, se ele pode orar nas mesmas condições que o apóstolo Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A nossa fé, o nosso amor praticado, é motivo, de graças pelos nossos pastores diante de Deus. Será que nós temos demonstrado, será que nós temos vivido de tal forma que os nossos líderes podem ser gratos a Deus por esta nossa condição de fé e amor? Ainda, o texto diz, o apóstolo Paulo ainda fala que pede que o Espírito Santo de Deus dê espírito de sabedoria e de revelação, que Deus dê, diz aqui o texto, para que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. É interessante que a palavra revelação não é algo novo, não é algo que não está escrito na Bíblia, mas a palavra revelação, ela traz o mesmo sentido de Apocalipse, que é apocalíptico, que é o sentido de transmitir a palavra que nos foi revelada, e nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Da mesma forma, para nós pregarmos o Evangelho, para sermos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus, Para nós revelarmos o que a palavra de Deus nos diz, nós precisamos da iluminação da ação do Espírito Santo de Deus. Isto é a revelação. Também devemos ter sabedoria, para pregarmos da palavra de Deus. Então, por isso o apóstolo Paulo está orando em favor dos Efésios. Os versos 18 e 19 ainda nos falam que Paulo ora, e ele ora por 3 pedidos pontuais em favor dos Efésios. Diz o texto da palavra de Deus: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Esse é o primeiro. Segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos,
e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então Paulo, ele está orando e ele pede essas três coisas, para que a igreja saiba qual é a esperança do seu chamamento. Irmão, qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual é a suprema grandeza do seu poder para com nós, né, os que cremos? Então Paulo vai nos mostrar, por meio dessas expressões maravilhosas, né, grandiosas, que ele nos traz aqui, da esperança, da riqueza da glória, da suprema grandeza, né, ele vai nos mostrar Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a esperança do crente. Jesus Cristo é a riqueza da glória do crente. Jesus Cristo, ele é a suprema grandeza. Versículo 20, ele nos fala, o qual, está falando a respeito de Cristo, ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, ou seja, Deus exerceu em Cristo, né, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus mostra o seu poder, né? Deus mostra que ele pode, né? Ele tem o poder sobre todas as coisas, inclusive o poder sobre a morte, e ele ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Deus deu para Jesus Cristo, e a palavra de Deus nos fala em várias partes isso, um lugar de relevância, né? Da mais alta relevância. Jesus está sentado à destra do Pai, né? Nos lugares celestiais. A Bíblia fala que está acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio, acima de todo nome que se possa referir neste século, no presente século e também no vindouro. Como vai ser a vida depois, né, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus fez um novo céu e uma nova terra? Ainda lá Jesus vai estar em eminência, né? Ainda lá Jesus vai estar sobre todo o poder. Então nós vemos que Deus o colocou, né, acima de todos os poderes. Mas é interessante que como continua este texto da palavra de Deus. Ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. E aqui me faz lembrar os reis, né? Os reis na batalha que vão e guerreiam e ganham, e aí ele traz aquele rei adversário derrotado e coloca ele, né, no chão e pisa em cima da cabeça dele, mostrando que ele é o Senhor, né? Aqui a palavra de Deus nos mostra essa ideia, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, mas ainda diz assim: e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. É maravilhoso isso, né? A palavra de Deus nos fala. Deus colocou Jesus Cristo nas mais altas alturas, né? E a palavra de Deus diz assim, que ele o deu à igreja, e agora ele diz, o qual é o seu corpo. Então a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo, né? Isso não é uma novidade para a igreja, para o crente, mas a questão é, como que nós intercedemos por esta igreja? Como que nós nos dedicamos à oração em favor da igreja, tanto da igreja local, quanto da igreja corpo de Cristo? Cristo veio, Deus planejou antes da fundação do mundo a nossa salvação. Cristo veio e executou o plano de salvação da maneira mais horrenda, que foi morrer na cruz em nosso lugar.
O Espírito Santo de Deus vem como promessa que Cristo nos deu para habitar os nossos corações e para sermos, para ser a nossa garantia, o nosso penhor. Como diz o texto da palavra de Deus, até o dia em que vamos estar diante de Deus ali. E agora Deus coloca todas essas coisas em Cristo. E Ele coloca a igreja como seu corpo. E então Ele termina o texto falando qual é o seu corpo. A plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. E eu estava meditando sobre isso aqui e pensando, será que nós temos a plenitude, né? Nós temos a mesma forma de Cristo? E aí eu fiquei imaginando um jarro. Você pensa num jarro, e aí você enche aquele jarro de água, ou de um líquido, né? E quando ele estiver cheio, aquela água vai estar no mesmo formato que aquele jarro. Então, o texto aqui nos traz esse entendimento, para nós termos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Será que nós temos nos enchido, né, de Deus, de tal maneira que nós temos a forma, né, como Deus quer? Deus quer que nós sejamos santos, irrepreensíveis, que nós vivamos para o louvor da sua glória. Então nós vemos que Cristo, né, foi colocado por Deus como cabeça, né, e nós vimos que a igreja é o seu corpo. Irmãos, para nós irmos para a conclusão, né? Como que os membros do corpo de Cristo, né, como membros do corpo de Cristo, temos reconhecido as bênçãos que Deus tem dado, né, a nós, né, tem sobre nós. Nós temos bendito o nome de Cristo, né, como diz o apóstolo Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos tratado a Deus, né, bendizendo ao Senhor, ou nós passamos, né, os nossos dias corriqueiramente, né? Nesses dias, com todos esses problemas, nós agradecemos a Deus, né, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Então nós devemos ser gratos a Deus pela salvação, mas também devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Devemos reconhecer o que Deus, o Deus Trino, fez, né, e faz por nós, né, cada dia. Isso vai nos levar ao temor a Deus, né? Isso vai nos levar a nos curvarmos diante de Deus, a reconhecer. Eu creio que esse texto ele ainda pode ser muito melhor explorado e do que a gente pode fazer nesse momento. Tem tanta riqueza aqui nesse texto da palavra de Deus, falando do que Deus fez por nós. E nós devemos nos lembrar que nós somos salvos para o louvor da sua glória. Para isso que nós estamos aqui, para o louvor da glória de Deus. Então, Deus abençoe os irmãos. Agradecemos à igreja a oportunidade que nos dá nesse dia de estarmos falando da palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Quero agradecer ao irmão Edson pela palavra preciosa que trouxe aos nossos corações. Louvamos ao Senhor por esta mensagem. Também queremos dar boa noite a todos e desejar a todos uma boa semana. Deus abençoe.